Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. O presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, vem desenvolvendo uma verdadeira cruzada, uma cruzada totalmente descabida, antipatizada pela maioria dos seus próprios pares contra o governo federal, contra o governo Bolsonaro e principalmente contra o ministro Sérgio Moro, a quem ataca constantemente através dos meios de comunicação quando tem a oportunidade, através da própria assessoria de imprensa, assessoria de comunicação da ordem, quando lhe convém. Sua última afirmação sobre o ministro Sérgio Moro, que realmente repercutiu negativamente contra ele próprio, foi essa aqui, ó, quando ele disse que são ofensas gratuitas, né? São ofensas que denotam o engajamento político do presidente nacional da Ordem dos Advogados. Ele afirmou que o ministro Sérgio Moro coordena uma organização criminosa. Veja bem a afirmação que se faz contra o ministro da Justiça. Está muito dentro daquela lógica formulada por um certo deputado federal, cujo nome a grande maioria das pessoas nem lembra mais, de atribuir uma conotação pejorativa ao juiz Moro, comparando-o a um árbitro de futebol. Primeiro que juiz de futebol não existe, existe o árbitro de futebol. A denominação juiz é uma denominação apenas tradicional, mas a forma correta é o árbitro. Essa comparação ela já falece exatamente por causa disso. Mas daí a dizer que o ministro da Justiça libera uma organização criminosa, realmente é muito grave. Então, por causa disso, ele foi, quer dizer, grave, mas eu não sei se seria o caso do Ministério Público Federal apresentar uma denúncia contra ele, não é? Na Justiça Federal, através do procurador Wellington Oliveira. Ele está sendo defendido pelo famoso advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, e disse que o processo, que disse que a denúncia é uma agressão ao Estado Democrático de Direito e fere o direito à livre expressão. Quer dizer, não fere o direito democrático, não fere o Estado Democrático. Quem vai dizer isso é a Justiça. Agora, o ministro é que deveria ter entrado na Justiça, né? O fato dele estar sendo processado por afirmar coisas que alguns consideram impróprias, consideram incorretas, não é agressão ao Estado Democrático de Direito. Não, é a utilização das instituições democráticas para tentar sanar supostas violações do direito do outro. Porque o direito da gente só vai até onde, né, permite a lei. Bom, mas nós estamos no Brasil, o Antônio Carlos de Almeida Castro é o advogado das estrelas, inclusive das estrelas da Lava Jato. A argumentação é dele, portanto, que seja julgada a sua argumentação. Agora, eu queria falar também nesse vídeo sobre uma outra questão que tem me incomodado ao longo dos últimos anos. É a precariedade dos sistemas elétricos, né? Digo sistemas porque nós temos tanto a fiação nos postes quanto a interna, nas residências, nas empresas, mas que todas se alimentam de um único sistema, que é o sistema da Eletrobras nacionalmente. Em alguns estados, as companhias energéticas estaduais foram privatizadas. É o caso do estado do Maranhão, do estado do Piauí, do estado do Pará. Foram vendidas para empresas privadas. No caso do Piauí, a Cepisa Eletrobras Piauí foi vendida para o grupo de Jorge Paulo Lema, que é o segundo homem mais rico do Brasil. Tem uma fortuna estimada em 33 bilhões de dólares, o que equivale a mais de 100 bilhões de reais. Mas a estrutura das cidades, no tocante ao setor elétrico, está realmente muito precária. Quando é que foram feitas as últimas reformas, as últimas colocações de fios, né? Que qualidade tem essa fiação elétrica que passa hoje nas cidades brasileiras? Eu digo na grande maioria das cidades brasileiras.
Algumas capitais conseguem avançar e fazer modificações pontuais, substituindo cabos de força antigos dos anos 50, dos anos 60, que é mais ou menos a média da estrutura existente, por novos e possantes cabos multiplexados, que têm mais firmeza, mais capacidade de resistência, tanto contra as intempéries climáticas quanto contra as próprias dificuldades de convivência com o ambiente local. Uma árvore cresce, não é? E atrapalha a fiação. Se você tiver um cabo multiplexado, é evidente que essa árvore, que esse ambiente, ele vai agredir menos, ele vai atingir menos. Mas isso depende de investimento. As pessoas querem dizer que o Brasil é um país que deveria se utilizar, como na Europa, de fiação subterrânea. Deus nos defenda. Ora, essa fiação elétrica, tem um colega que trabalha comigo que ele filmou o poste explodindo e pegando fogo diante do seu conjunto de apartamento onde ele reside. Se fosse por via subterrânea, se chover, as pessoas têm que tomar cuidado em pisar no chão para não tomarem choque, não é? Para não... Se você vai andando na rua, de repente pega num poste, o poste está eletrificado, a pessoa morre, e o pior, não tem nada, ninguém paga por isso, fica todo mundo impune. No ano de 2006, eu era editor de política de um dos jornais do estado do Piauí. Na verdade, um jornal na época de circulação em todo o estado, e aconteceu um incidente perto da minha casa. Eu fui lá, fotografei, um cidadão estava sem qualquer tipo de proteção, sem pertencer a nenhuma empresa privada que trabalhasse com energia elétrica, e muito menos a própria Cepisa, Eletrobras. Ele subia no poste para fazer uma ligação clandestina para uma residência que ficava nos fundos da minha casa. E, de repente, uma descarga elétrica, né? O aniquilou completamente, em cima do poste onde ele estava. Eu fui lá, fiz uma fotografia e fiz uma matéria. Por conta disso, rapidamente, quando a matéria saiu, o pessoal do departamento comercial ficou alvoroçado. Olha, como é que você faz um negócio desse, bota o camarada morto na primeira página? Isso é sensacionalismo. Eu digo não. Eu não considero que seja sensacionalismo. Eu considero que isso seja uma denúncia muito grave para a precariedade do sistema, para a forma como todo mundo hoje pode chegar e acessar o sistema elétrico. E também um alerta para que outras pessoas não procedam da mesma forma, para que outras pessoas não façam a mesma coisa. É lamentável, viu? A pessoa morre. O que se vai discutir não é o erro que ele cometeu, e muito menos a estrutura precária com a qual ele estava trabalhando ou a qual ele acessou. O que se vai discutir é se é ou não sensacionalismo. Quer dizer, o alerta que fica por trás desse tipo de matéria termina não sendo levado em consideração. Mas eu gostaria muito que as nossas autoridades tivessem a capacidade de ver, né, que essa privatização que foi feita, por exemplo, no estado do Piauí, vendendo a Cepisa para a Equatorial Piauí, que eles montam uma empresa para cada estado onde eles vão privatizar. Não foi a melhor das coisas, pelo menos não no momento. A resposta é muito demorada quando se falta energia. Eu estava no interior do estado, nesse momento eu estou no interior do estado, mas na última terça-feira faltou energia às 6 horas da manhã, por conta de um erro na conexão dos cabos praticado pela própria Equatorial, de acordo com a informação que me foi repassada pelo proprietário da pousada onde resido durante a semana. E ele começou a ligar às 6h30 para a empresa, em busca de reparo ao sistema. Somente às 23 horas, repare bem, se começou a ligar às 6h30, que foi quando o problema surgiu, numa pousada onde existem dezenas de pessoas hospedadas, né? Tanto mensalistas quanto pessoas que passam para cumprir destinos diversos. E somente às 23 horas
mais de 23 horas, quase meia-noite, é que se foi ter uma resposta da Equatorial. Então, uma resposta lenta, uma resposta demorada, além de toda uma estrutura deficitária, antiquada, que foi construída nos anos 50 e 60 e não mais reformulada como deveria, a não ser pontualmente, ainda se tem que conviver com essa precariedade agora dos serviços. Daí muita gente dizer que antes talvez fosse até melhor. Eu sou defensor de que os setores não essenciais sejam privatizados, para que se tenha agilidade no serviço público. Mas é preciso que as autoridades fiscalizem, é preciso que o cidadão denuncie e busque, inclusive na justiça, os seus direitos. Porque do jeito que está, com mais uma invernada aqui na região Nordeste, que agora é o período do inverno, nós teremos muito mais dramas a serem relatados em caso de não providências. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações no sino e vamos adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.